Bem-vindo ao Broadcast Academy e hoje nós vamos falar de 3 erros que você não pode cometer quando for analisar um fluxo de transporte stream. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas esquecem quando vão fazer a análise de transporte stream, bem importante, é verificar a resolução do vídeo que você está trabalhando. Então, é importante olhar a resolução do vídeo para que o fluxo que você está analisando, saber se o encoder por trás dele, se é um encoder HD, quanto de taxa esse encoder deveria estar soltando e como está a renderização disso tudo. Então aqui no analisador de transporte stream, uma coisa muito importante de ser feita é você vir nas propriedades do Elementar Stream. Dentro do Elementar Stream você vai ver a resolução com que esse vídeo foi produzido, ou seja, as configurações que estavam no encoder. A gente pode ver aqui que a gente tem um vídeo de 1920 por 1080 com um frame rate de 59,94. E por que isso é importante de se conhecer quando vai analisar um fluxo de transporte stream? Por quê? Primeiro de tudo, a taxa de frame rate deve estar associada com a norma de transmissão que você vai utilizar. Por exemplo, se você estiver utilizando a norma do ISDBT, o fluxo do ISDBT espera um frame rate de 59,94 ou 29,97. Por que isso? Para que o decoder possa fazer o seu trabalho corretamente, para que não haja um flick no decoder que não espera, por exemplo, taxas diferentes de 59,94. Se eu entregar um vídeo de 60, isso vai dar problema? Pode ser que o decoder funcione, mas você vai ter um pequeno flick no vídeo, né? Então, isso é importante. Muitas vezes nós temos que olhar, e aí vai a segunda dica daquilo que você precisa fazer quando vai fazer uma análise de transporte stream, além de olhar a taxa de resolução de vídeo que você está trabalhando, verificar também se o decoder que você está utilizando para fazer essa análise do transporte é compatível com a taxa que está entrando. É um decoder 422, é um decoder 420. Tudo isso faz muita diferença para a análise do transporte. Então, a terceira dica muito importante também, que não pode ficar de fora de uma análise de transporte stream, é a taxa de bits, o data rate. Qual é o data rate que esse transporte tem que ter? E aí, no nosso analisador de transporte aqui, a gente vai ver que a minha taxa de data rate, ela está em 19 megabits total, sendo que desses 19, 16 estão em uso. Então, isso é bem importante, a relação da quantidade de data rate que está sendo utilizado versus o data rate total do sistema. Eu tenho sempre que ter em torno aí de uns 10% de data rate livre para que não haja o enforcamento do data rate que eu estou usando dentro do transporte. Então isso é bastante importante também, e a gente sempre verifica. Então a gente verifica primeiro a resolução de vídeo, se está em 1920 por 1080, o frame rate dele se está apropriado à norma que eu estou trabalhando, ou seja, 59,94, 60 frames por segundo. A segunda verificação é se o decoder que eu estou utilizando é propício para esse transporte que foi gerado, né? Se é um decoder 420, um decoder 422. E uma terceira dica aqui é olhar o data rate total do sistema versus o data rate utilizado, sempre tendo aí mais ou menos 10%
de folga. No nosso caso aqui, a gente chega até a ter um pouco mais, né? Então, essas linhas vermelhas que a gente vê o vídeo subindo e descendo, é justamente porque a gente está utilizando um encoder estatístico. Então, conforme a imagem tem mais velocidade, ele consome mais data rate, menos velocidade, ele vai consumir menos data rate. Tá? Então essas são as 3 dicas aí rapidinhas para você iniciar a sua análise de transporte stream. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem para que mais pessoas possam saber sobre isso. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E é claro, nos vemos no próximo post.